provar que Jesus tinha casa na praia? É porque a ideia das pessoas de tecer crítica sobre essa abordagem sua é porque o senhor fala que Jesus era rico, né? E as pessoas querem um Jesus pobre. Eu falo que Jesus era rico? Quem tem casa na praia geralmente é rico, né? Não? 1 Coríntios, tu te lembras? O que é que está escrito? Pode colocar aqui na tela, Léo, por 1 favor. Coríntios, capítulo 10, versículo 26. 10:26. 1 Coríntios 10, 26. Olha aqui. O que é que está escrito aí? 10:26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. É pobre, né? É. Aqui já acabou, né? Todas as casas da praia do Senhor. Mas peraí. Bota aí, Vaso, bota aí. Agora lhe digo, coloca aqui. Pronto, João capítulo 1. Versículo 30. João capítulo 1. Verso 30. Põe aí versículo 34. 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Continua. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Continua. E os 2 discípulos ouviram-no, dizendo estas coisas e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Opa! Perguntaram, o senhor tem morada? O senhor tem casa? O que é que Jesus respondeu? Onde moras ou onde é a sua casa, né? Uhum. Jesus disse, versículo 39, ele lhes disse, vinde e vede. Jesus não mandou eles embora. Quer saber onde eu moro? Venham e vejam. E aí? Foram e viram onde morava. Acabou. Jesus tinha morada? Tinha. Tinha. Mateus capítulo 4. Vamos para a morada, o endereço. Versículo 13. Mateus 13. 4:13. 4:13. Está escrito o quê? Olha aqui, ó. 4:13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Jesus morava onde? É. Não tá bom não. Mateus 13:1. Mateus 13:1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Repete isso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Ele acabou de sair, estava sentado junto ao mar. Ele morou em Nazaré. Mudou de Nazaré. Mateus capítulo 4:13. E foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. E o outro versículo, ele saiu de casa e sentou-se na beira da casa, na porta da casa, junto ao mar. Ah, mas Jesus não tinha casa. Como não? Se ele fez a terra toda é dele. Isso é apologia à desgraça, à miséria, à catástrofe. Ah, mas a Bíblia diz... Tá, põe aí o único texto que ele se baseia. É Lucas, capítulo de número 9. Versículo 58. Lucas 9:58. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Simples. Chegaram para Jesus e disseram, mestre, eu te seguirei. Aonde quer que o senhor vá, eu irei. Aí Jesus olhou e disse, opa, pense bem no que é que você está falando. Quer vir, venha. Mas eu tenho hora para sair, mas não tenho hora para voltar. As raposas saem à noite e voltam de manhã, porque são animais noturnos. As aves saem de manhã e voltam de tarde. O Filho do Homem não. Tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. Ele não disse que não tinha casa. Se ele dissesse que não tinha casa, como é que ficam os 2 discípulos de João? Vinde e vede.
Como é que fica Mateus capítulo 4, versículo 13? Saiu de Nazaré e habitou em Cafarnaum. Como é que fica capítulo 13, versículo 1 de Mateus? Saiu de casa e sentou-se à beira da praia. É que o povo não conhece Bíblia. É o fato de eu dizer que eu moro no aeroporto não significa que eu não tenho uma casa. Morar no aeroporto eu estou dizendo não, que mas eu ele vivo viajando. Mas ele está dizendo aqui, o único texto, que eu tenho hora para sair, mas não tenho hora para voltar. As aves do céu saem e voltam. As raposas saem e voltam. O horário. Mas eu não. Eu saio, mas não tenho hora para voltar. Você quer ver um texto? Quer ver? Marcos capítulo 2. Marcos 2. Marcos 2. O povo ficava doido. Jesus tem casa, Jesus tem casa, Jesus tem casa. Não, porque ele não parava em casa. Aqui, ó. Vê aí. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se ou souberam que estava em casa. Aí a casa entupiu de gente. Jesus tem casa, Jesus tem casa. Aí o cabra quer pregar miséria, desgraça, catástrofe, quer fazer apologia à miséria e quer dizer que Jesus não tinha casa. Ó. Aí tem alguns que estão dizendo assim, o fato dele ter casa não significa que ele era rico. Como que o Deus dos céus, como que o Deus dos céus não é rico? Onde é que está o erro ser rico? Mas aí tem os extremos, né, pastor? Ao mesmo tempo que uns faz muita apologia à teologia da prosperidade, tem outros que fazem a teologia da miséria. Mas veja bem, eu penso o seguinte, eu, pastor Abílio, penso o seguinte, Deus tem o que há de melhor para os seus filhos. O prazer de Deus é que seus filhos vivam bem. O Criador veio ensinar a criatura, primeiro, o caminho dos céus. Segundo, a morrer de velhice. Pode observar, o ensinamento de Jesus não foi unicamente céu. Foi horizontal e vertical. Primeiro, céu, religar o homem a Deus. Segundo, eu vim ensinar vocês a morrer de velhice. Ou seja, não quero que vocês tenham doença. Levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quer dizer que Deus tem prazer em te ver na miséria? Tem prazer em ver você batendo cuia? Que isso? Que ideia de louco! Quer dizer que Deus não tem prazer no filho dele viver bem, comer bem, morar bem? Que é isso? Que é isso? Que loucura. É que os crentes estão acostumados, não generalizando, porque muitos já têm uma mentalidade nova a respeito disso. Tem alguns que descartam a questão da teologia da prosperidade, mas acreditam na prosperidade bíblica. E, de fato, existe uma prosperidade na Bíblia para aqueles que servem ao Senhor. Está escrito, aqueles que crê nesses mandamentos e seguem e obedecem, comerá o melhor dessa terra. Então, não é o pior dessa terra, é o melhor. Então, isso é bíblico. Jesus tinha casa? Sim. Agora, aonde é que eu reconheço que errei? Aonde é que eu reconheço que foi uma falha, e diga-se de passagem, absurda, quando eu proferi? É lógico que é bíblico que Jesus, ele foi carpinteiro, aprendeu com seu pai. E eu eu proferi com muita segurança. Isso foi no Congresso dos Gideões Missionários, da última hora, um dos congressos que eu preguei lá. E eu disse que era mais ou menos um ano para entregar uma mesa, porque tinha que não tinha... Era muita demanda. Muita demanda. Não era só isso. Era que era na enxó, não tinha serradeira elétrica. Para cortar uma madeira era no machado. Né? E tinha que fazer machado. Não tinha máquinas tecnológicas. Não tinha indústria. Né? Então era muito demorado. Só que eu acredito, né, que Jesus dizia, apareça. Onde é que está o erro? Eu duvidar. Agora, o certo seria eu dizer, na minha ótica de enxergar, não está na Bíblia, mas é uma crença minha. Jesus dizia, apareça. Onde é que está o erro? É mágica? Não, porque mágica não existe. Mágica é uma ilusão. Aí é um milagre. Jesus dizia, apareça a sua cura. É mágica? Os discípulos procurando Jesus, já está fazendo 3 dias, e ele morreu e não veio. Cadê? Vamos pescar. Jesus ressuscitou, aparece na beira da praia. Eles foram pescar. Quando eles descem, né, eles acham ali. Eles saíram, foram pescar, não tinha nada ali. Quando eles chegam, o Senhor Jesus aparece na beira da praia, conhecemos a história,
lança a rede pro outro lado. Quando ele chega, Pedro, é o Senhor. E foi nadando, correndo. Né? Correndo é ótimo. Foi nadando. Porque alguém pega isso aí e diz, correu na água. É claro, para quem já andou, deu alguns passos correndo. Então, ele sai nadando e chega lá, o que é que ele encontra? Pão, peixe e brasa. A pergunta é, quem colocou lá? Quem colocou lá? Jesus. Ah, então é mágica? Então, tem gente que eu errei não ter dito. Na minha ótica de enxergar. Uma conjectura minha. Uma conjectura minha. Mas aí eu disse, ele apareça. E pra mim, até hoje, eu acredito assim. Mas o erro foi não trazer pra mim. E não dar a fonte. A fonte é a minha crença. Acabou. Perfeito. Então, dentro dessas colocações, o senhor não se considera um herege? Eu tenho certeza que não sou herege. Certeza que não sou herege. E nem maluco. É que soa como engraçado quando o senhor fala bem assim. Jesus dizia, cadeira, apareça! Mesa, apareça! Aí a gente fica desenhando, imaginando na mente um menininho de 12 anos falando, ô pai, tem muita demanda, a gente não vai dar Deixa conta comigo. não. É muita viagem também, né? Fala a verdade. Ser baiano é massa demais, porque só os baianos têm essas viagens na cabeça. Ó pai, ó. Se Jesus fosse baiano, aí seria o melhor. Ó pai, ó. Ô pai, deixa comigo aqui. Apareça. Oi, pastor Bíblia.